Olá, dando início à aula de física e o nosso assunto é a continuação da dilatação térmica. Então, hoje a gente vai ver a dilatação dos líquidos. Então, aula de número 17, dilatação dos líquidos. Os líquidos podem sofrer dilatação térmica, assim como os sólidos quando aquecidos. A dilatação dos líquidos ocorre quando sua temperatura aumenta, de forma que suas moléculas fiquem mais agitadas. Para determinarmos a dilatação do volume de um líquido, precisamos conhecer o seu coeficiente de dilatação volumétrica, mas também deve-se levar em conta a dilatação sofrida pelo recipiente que contém esse líquido. A dilatação sofrida pelos líquidos é chamada dilatação volumétrica. Nesse tipo de dilatação, todas as dimensões de um corpo ou de um fluido, como líquidos e gases, sofrem aumentos significativos em resposta a um aumento da temperatura. Tal fenômeno surge em razão da agitação térmica das moléculas do corpo. Quanto maior a temperatura, maior a amplitude da agitação dessas moléculas, que passam a deslocar-se em um espaço maior. A fórmula da dilatação volumétrica, podemos calcular a dilatação volumétrica sofrida por um líquido por meio da mesma fórmula usada para os cálculos da dilatação volumétrica dos sólidos. Então, aqui, variação do volume igual o volume inicial, que multiplica o gama, que é 3-alfa, né, o coeficiente de dilatação volumétrica, que multiplica a variação da temperatura. O volume final igual ao volume inicial, que multiplica 1 mais gama, que multiplica a variação de temperatura. O coeficiente de dilatação volumétrica é uma propriedade física que mede quão grande é a variação de volume de um corpo para uma dada mudança em sua temperatura. Essa grandeza não é constante, e o seu valor pode ser considerado constante para somente alguns intervalos de temperatura. No quadro a seguir, alguns valores típicos dos coeficientes de dilatação de algumas substâncias no estado líquido, a temperatura de 20 graus Celsius. Então, a água, por exemplo, o coeficiente de dilatação volumétrica é 1,3 vezes 10 a menos 4, o mercúrio 1,8, o álcool etílico 11,2, a acetona 14,9 e a glicerina 4,9 vezes 10 a menos 4 graus Celsius recíproco, né? O coeficiente de dilatação volumétrica tem dependência com a temperatura, ou seja, seu módulo pode variar durante o aquecimento ou um resfriamento. Por isso, para fazermos os cálculos, utilizamos os coeficientes de dilatação que se encontrem dentro dos intervalos de temperatura, em que o gráfico de volume versus temperatura tem o formato linear. Então, aqui, temperatura 1, temperatura 2, o volume, a gente percebe o crescimento, né, o aumento do volume aqui. Então, esse é o gráfico temperatura versus volume. A dilatação aparente dos líquidos. A dilatação aparente dos líquidos é determinada pelo volume do líquido que é transbordado. Se um recipiente completamente cheio desse líquido for aquecido. Sim, se a gente tiver água, por exemplo, aqui dentro, né, um líquido qualquer aqui dentro, desse recipiente aqui, esquentá-lo, como ele vai dilatar, vai haver esse transbordamento. E aqui mostra a dilatação aparente. Então, no entanto, caso o recipiente sofra uma variação de volume igual à variação volumétrica sofrida pelo líquido, nenhum líquido deverá transbordar. Se o recipiente aumentar na mesma proporção, ou seja, dilatar na mesma proporção que o líquido, aí não vai haver
a dilatação aparente. A fórmula da dilatação aparente. Então, para calcularmos o volume de líquido que transborda do frasco, devemos usar a seguinte fórmula da dilatação aparente. A variação do volume aparente igual volume inicial, que multiplica o coeficiente de dilatação aparente, que multiplica a variação da temperatura. Então, na fórmula, a variação do volume aparente corresponde ao volume de líquido que foi transbordado, enquanto o coeficiente aparente é o coeficiente de dilatação aparente. Para sabermos calcular o coeficiente de dilatação aparente, devemos levar em conta a dilatação sofrida pelo frasco, que continha o líquido. Para tanto, usaremos a seguinte fórmula. Aqui a variação do volume do frasco, né, a diferença, né, igual volume inicial, que multiplica o coeficiente de dilatação do frasco, que multiplica a variação de temperatura sofrida pelo frasco. Na expressão γF, refere-se ao coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente que contém o líquido, ou seja, do frasco, né? E a variação do volume do frasco mede qual foi a dilatação sofrida pelo frasco. Dessa forma, a dilatação real sofrida pelo líquido pode ser calculada como a soma da dilatação aparente com a dilatação do frasco. Então, aqui a gente tem a fórmula. A variação do volume real vai ser a soma do volume aparente com a variação do volume do frasco. Após algumas manipulações algébricas, com as fórmulas apresentadas, é possível chegarmos ao seguinte resultado. O coeficiente de dilatação real do líquido vai ser igual ao coeficiente de dilatação volumétrica do frasco mais o coeficiente de dilatação volumétrica aparente. Todos eles têm a mesma unidade, grau Celsius recíproco, ou também chamado de 1 sobre grau Celsius. A relação acima indica que o coeficiente de dilatação real do líquido pode ser encontrado por meio da soma entre os coeficientes de dilatação aparente e o coeficiente de dilatação do frasco. A dilatação anômala da água. A água apresenta um comportamento anômalo quando a dilatação térmica entre as temperaturas de 0 graus Celsius e 4 graus Celsius. Aquecendo-se a água de 0 para 4 graus Celsius, o seu volume diminui ao invés de aumentar. Então, acontece ao contrário, mas só entre as temperaturas de 0 e 4 graus. Por essa razão, no estado líquido, a densidade da água tem o seu maior valor para a temperatura de 4 graus Celsius. Então, quando a água está a 4 graus Celsius, a densidade aumenta, tem o seu maior valor. Os gráficos ajudam a entender o comportamento da densidade e do volume da água em função de sua temperatura. Então, aqui está mostrando a densidade, está em 0 graus, aí a temperatura aumentada para 4, vejam como aumenta a densidade. Depois dos 4 graus, a densidade diminui novamente. E aqui, o gráfico volume temperatura. Então, tem um volume X a 0 graus. Quando chega a 4, o seu volume diminui para depois novamente aumentar. Então, na temperatura de 4 graus Celsius, a densidade da água é a mais alta. Em razão desse comportamento, os refrigerantes ou garrafas com água estouram quando deixados no congelador por muito tempo. Quando a água atinge a temperatura de 4 graus Celsius, o seu volume é minimamente ocupado pela água em estado líquido. Se o resfriamento continuar, o volume da água irá aumentar em vez de diminuir.
quando a água atinge 0 graus, o volume da água terá crescido grandemente, enquanto o seu recipiente terá reduzido suas próprias medidas, ocasionando a sua ruptura. Então, nunca deixar água ou esquecer alguma garrafa dentro do congelador. Se esquecer, é possível que vocês tenham uma garrafa quebrada. Quer dizer, é bem provável. Outra consequência desse comportamento anômalo da água é o não congelamento do fundo dos rios em regiões muito frias. Quando a temperatura da água aproxima-se de 0 graus Celsius, sua densidade diminui e então a água fria sobe em razão do empuxo. Ao subir, a água fria congela, se formando uma camada de gelo sobre os rios. Como o gelo é um bom isolante térmico, o fundo dos rios mantém-se a aproximadamente 4 graus Celsius, pois nessa temperatura sua densidade é máxima e tende a permanecer no fundo dos rios. Lembrando que a densidade é a massa sobre o volume. Tá? Então, tem a ver com a massa e com o volume. Então, aqui mostra, né, como em regiões frias a camada superior está congelada e a de baixo continua líquida. O motivo por trás do comportamento anômalo da água tem origem molecular. Entre 0 e 4 graus Celsius, a atração elétrica entre as moléculas de água supera a agitação térmica, em razão da existência das ligações de hidrogênio presentes entre as moléculas de água. Então, fazer uns exercícios. Determine o coeficiente de dilatação volumétrica de uma porção de 1 metro cúbico de líquido que sofre uma dilatação de 0,05 metros cúbicos, quando aquecido de 25 para 225 graus. Então, aqui a gente tem a variação de temperatura, que vai dar 25 graus. Então, a variação do volume, né, ele forneceu ali o que ele sofre uma dilatação de 0,05, igual a 1, o volume inicial era 1 metro cúbico, que multiplica gama, que multiplica a variação de temperatura. Ou seja, o coeficiente de dilatação volumétrica vai ser 0,05 divididos por 200, o que vai dar 2,5 vezes 10 a menos 4. 1 sobre graus Celsius. Outro exercício, um frasco de vidro cujo coeficiente de dilatação volumétrica é 27 vezes 10 a menos 6 graus Celsius recíproco. Apresenta uma capacidade térmica de 1.000 mililitros. Numa temperatura de 20 graus Celsius. Encontra-se completamente preenchido por um líquido desconhecido. Ao aquecermos o conjunto até 120 graus Celsius, 50 ml desse líquido transbordam, que é a dilatação aparente, né? Para fora do recipiente. Determine os coeficientes de dilatação aparente, o coeficiente de dilatação real do líquido e a dilatação sofrida pelo frasco de vidro. Então, primeiro, vamos calcular o coeficiente de dilatação aparente. Variação do volume aparente igual ao volume inicial, que multiplica o coeficiente aparente, que multiplica a variação de temperatura. Então, usando os dados do exercício, ele forneceu, né, o coeficiente aparente é 50, que multiplica 1.000 ml, que multiplica o coeficiente aparente, que é a nossa incógnita, e a variação de temperatura. Ou seja, a gente vai passar o 1.000 e a variação de temperatura para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, vai ficar coeficiente de dilatação aparente igual a 5 vezes 10 a menos 4 graus Celsius recíproco. Segundo passo,
calcularemos o coeficiente de dilatação real do líquido. Então, a gente vai usar essa fórmula, variação do volume do frasco igual a multiplicação do volume inicial pelo coeficiente do frasco pela variação de temperatura. Substituindo os valores, a gente vai ter o volume inicial de 1.000, com o coeficiente que foi fornecido, 27 vezes 10 a menos 6, que multiplica 100. Fazendo a conta, a gente vai obter 2,7 mililitros, ml. E o resultado obtido indica que o líquido no interior no interior do frasco sofreu uma dilatação real de 52,7 mililitros. Por fim, vamos calcular o coeficiente de dilatação real do líquido. Então, é a soma do coeficiente aparente com o coeficiente de dilatação do frasco. Então, só somar 5 vezes 10 a menos 4, mais 27 vezes 10 a menos 6. A resposta é 5,27 vezes 10 a menos 4 graus Celsius recíproco. Finalizando a nossa aula, interrompendo o compartilhamento. Muito obrigada, alunos.